Assim diz o Senhor nosso Deus. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Meus irmãos, na famosa animação Up, Altas Aventuras, os primeiros minutos daquele filme apresentam a história de um casal chamado Cal e Ellie. Um casal que atravessa décadas de alegrias, perdas, frustrações e sonhos não realizados. Sem quase nenhuma palavra, a narrativa demonstra uma verdade profunda, a saber que o casamento ele não é sustentado por emoções intensas ou por momentos extraordinários, mas pela fidelidade perseverante nos detalhes ordinários da vida. É o tipo de animação que eu diria que faz com que homens soem pelos olhos. Nossa cultura, porém, meus irmãos, frequentemente apresenta uma visão bastante diferente. O casamento ele é retratado como um instrumento de satisfação pessoal. Enquanto produz felicidade, ele deve ser preservado. Enquanto ele deixa de satisfazer, ele pode ser descartado. O compromisso é frequentemente subordinado aos sentimentos, às sensações. Mas a palavra de Deus oferece para nós, e esse texto é uma demonstração disso, uma perspectiva totalmente diferente daquilo que o mundo prega. O casamento, ele foi instituído pelo Senhor Deus, não apenas para ou visando a felicidade humana, mas para refletir a sua glória e tornar visível o poder transformador do Evangelho da Graça. Quando o apóstolo Pedro escreve aos cristãos dispersos na Ásia Menor, muitos deles, sem sombra de dúvida, enfrentavam dificuldades dentro do próprio lar, meus irmãos. Ainda assim, o apóstolo ensina que o Evangelho deve moldar profundamente o relacionamento entre marido e esposa. Portanto, a mensagem central desta passagem é que os cônjuges cristãos devem adornar o Evangelho por meio de uma conduta conjugal marcada pela piedade, honra e temor de Deus. Eu vou repetir. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 7, nos ensina que os cônjuges cristãos devem adornar o Evangelho por meio de uma conduta conjugal marcada pela piedade, honra e temor de Deus. Observe o texto novamente, a partir do versículo 1, como Pedro mostra isso para nós aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Meus irmãos, a perícope que começa no capítulo 2, do versículo 11 em diante, vai até o versículo 12 no capítulo 3, trata da conduta cristã nos diversos relacionamentos sociais. Pedro, ele exorta os crentes na Ásia Menor a viverem de modo santo em meio a uma sociedade pagã. O apóstolo, ele aborda a relação com as autoridades civis, você deve lembrar disso. Ele falou lá no capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17, dessa relação
com as autoridades civis. Do versículo 18 ao versículo 25 do capítulo 2, ele fala do relacionamento entre servos e senhores. E agora, no capítulo 3, o seu foco, do 1 ao 7, é tratar do relacionamento conjugal. Agora Pedro, ele adentra a questão familiar. Agora o apóstolo se preocupa em tratar de casamento e da relação entre homem e mulher, entre maridos e esposas. Observe no versículo 1 a expressão, ou no caso o advérbio que Pedro utiliza aqui, o igualmente. Propositadamente, Pedro ele conecta a instrução que ele dá aqui no capítulo 3 às exortações anteriores. Assim como os servos cristãos, essa é a ideia, deveriam submeter-se aos seus senhores, as esposas cristãs são chamadas por Deus a uma atitude voluntária, de uma submissão piedosa. E tenha em mente isso principalmente, de forma principal. O padrão supremo continua sendo Cristo. Observe aí, do versículo 21, capítulo 2, até o versículo 25. Esse bloco aí, do 21 ao 25, do capítulo 2, é o fundamento e é o padrão para nós. Como é que deve ocorrer a submissão da esposa aqui no capítulo 3? Como é que deve ocorrer a submissão dos servos para com os seus senhores? Como é que deve ocorrer a submissão dos civis para com as autoridades? Cristo é o padrão. É conforme o seu modelo, o seu exemplo para nós. E é fazendo de maneira que o agrade, que o sirva, que dê testemunho, assim, do seu nome. Mas aí no versículo 1, nós vamos trabalhar bastante esse versículo aqui, com a graça do Senhor Deus. Eu quero que você perceba aí a palavra que o apóstolo Pedro utiliza. Ele vai citar aqui a palavra submissão, que traz a ideia de você se colocar voluntariamente sob uma ordem estabelecida. No caso, a esposa, colocando-se voluntariamente sob uma ordem estabelecida. O verbo usado pelo apóstolo Paulo indica, irmãos, uma disposição voluntária. Não é uma submissão forçada, mas a mulher intencionalmente, voluntariamente, ela se submete assim à autoridade do seu marido. Agora tenha em mente também que o conceito aqui, ele não implica numa inferioridade ontológica, mas num reconhecimento da ordem estabelecida por Deus no casamento. Reverendo, não entendi isso. Como assim? Não implica numa inferioridade ontológica. Quando Pedro fala de mulheres se metendo aos seus maridos, não está dizendo que elas são inferiores aos maridos. Em que sentido? Como se houvesse no próprio ser de cada um. Essa ideia de ontológico aqui. Ou seja, Deus fez o homem como um ser superior à mulher. Não é essa a ideia. O homem não é um ser superior à esposa. Os dois são iguais diante do Senhor Deus. Todavia, quando Deus cria o homem e cria a mulher em seguida, Ele cria com funções distintas. E sim, nesse sentido, o homem é superior, não ontologicamente, não em seu ser, mas em função, em liderança. Está como superior, posto para guiar, para liderar, para exercer a autoridade. E a mulher é colocada ao lado desse homem para submeter assim a sua liderança e auxiliá-lo nesse sentido. Outra questão importante também aqui é que o apóstolo Pedro, ele se dirige diretamente às mulheres. Observe, ele está falando para elas, nos seus dias, para aquelas mulheres e para vocês, minhas irmãs, nessa noite. Mulheres, vocês mulheres, sede vós, igualmente, claro, as casadas, obviamente, submissas a vosso próprio marido. Isso é interessante porque era algo relativamente incomum no mundo de Pedro, naqueles dias ali, no mundo greco-romano, fazer tal coisa, se dirigir de forma direta às mulheres. A implicação disso daqui, irmãos, é que Pedro, ele reconhece, e claro, o próprio Deus está fazendo isso através da sua pena aqui, da sua escrita, reconhece as mulheres como discípulas de Cristo, e sendo assim, responsáveis diante de Deus. Ou seja, as mulheres respondem ao Senhor, responderão ao Senhor
prestarão contas ao Senhor Deus. São discípulos de Cristo e devem, assim, ser tratadas dessa maneira. Além disso, nesse contexto aqui que Pedro escreve, era comum que quando uma mulher fosse casada, ou mesmo quando ela fosse se casar, ela passasse a adotar a religião do seu marido. Era o que acontecia naqueles dias de forma muito comum. Quando a mulher se convertia ao cristianismo, e nesse caso ela se convertia e o marido não, isso podia ser visto, e normalmente era, pelo menos em muitos contextos, como uma rebelião doméstica, o que ameaçava a estabilidade familiar. Ora, se em nossos dias uma mulher convertida a Cristo e o marido não, ela tem que lidar com dificuldades, imagina aqueles dias. Eram muitos os dilemas, os problemas. Então Pedro está falando aqui, mais uma vez, de modo pastoral, com uma preocupação legítima e plenamente cabível aqui nesse contexto, orientando as discípulas de Cristo, as mulheres tementes a Deus, servas do Senhor, a como lidar com aquela situação. Não era para abandonar agora a profissão de fé que elas têm, se conformar, como veremos, ao desejo do marido, submeter a ele de forma integral, a ponto até mesmo de ele ordenar o que foi e ela submeter. Não é essa a ideia, veremos daqui a pouco isso melhor. Mas como lidar com isso agora? O desafio é, sou crente, sou uma mulher que crê em Deus, que serve a Cristo, como eu lido agora com um marido descrente? Com um marido que não teme a Deus? Pedro, ele orienta as mulheres cristãs a demonstrarem, por sua conduta santa, que a fé cristã, ela não destrói o lar, irmãos, ela transforma. O Evangelho, ele não elimina a estrutura familiar criada por Deus, antes, santifica. Outra expressão importante que Pedro utiliza, ainda no versículo 1, ele vai dizer assim, submissas a vosso próprio marido. O apóstolo aqui, com tal expressão, ele enfatiza a relação conjugal específica. Isto é, Pedro não está dizendo que a submissão das mulheres é uma submissão universal a todos os homens. É claro que não. Mas a submissão aqui devida está dentro da ordem do contexto matrimonial. Sendo o mais claro possível. A minha esposa deve submissão a mim como marido, e não a todos os homens da face da terra. Assim como a sua esposa também. É nesse sentido que Pedro fala aqui. A mulher casada deve submissão ao seu próprio marido. Sem anular, obviamente, as demais esferas. Familiar, eclesiástica e civil. Pensando na mulher casada, ela deve submissão ao seu próprio marido. Mas sendo uma mulher crente e que faz parte de uma igreja, é membro de uma igreja, assim como seu marido, ambos serão submissos à liderança da igreja. Não anula isso, não. Bem como também submissos a autoridades civis, como civis que são daquele país, daquela nação. Mas no contexto aqui, o tipo de submissão aqui que Pedro está tratando é a submissão no contexto conjugal. Prioritariamente, inclusive, o contexto da submissão acontece também dentro da família. Irmãos, o ensino de Pedro aqui, ele é um ensino que também é proferido por outros apóstolos. Interessante notar como o apóstolo Paulo, por exemplo, ele ensinou as mesmas coisas que o apóstolo Pedro. Vai lá para Efésios capítulo 5, Efésios 5, para você observar isso lá em Efésios 5. O mesmo ensino apostólico que aparece aqui em Pedro, 1 de Pedro 1:3, aparece também em Efésios capítulo 5. Muitos aqui já tiveram a oportunidade de ouvir as exposições em Efésios e devem lembrar disso. Eu quero que você veja aí do versículo 22 ao versículo 24, como Paulo fala sobre isso também. Capítulo 5, versículo 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Aqui é outro autor falando, é Paulo. Mas o mesmo ensino. Por quê? Porque o Espírito Santo falando aqui a sua palavra. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido.
um claro paralelo entre as palavras de Paulo em Efésios e as palavras do apóstolo Pedro aqui. Irmãos, ao longo de quase 2 milênios de reflexão sobre o texto bíblico, o consenso sobre o conteúdo do ensino tem sido praticamente unânime, até o advento do movimento feminista. Desde que esse movimento diabólico passou pelo mundo ocidental, passagens como aqui citadas, 1 Pedro 3, versículo 1, Efésios 5, 22 a 24 e tantas outras, têm sido atacadas em suas raízes. Agora é argumentado que a interpretação tradicional de tais passagens tem sido controlada por um chauvinismo aparentemente incurável, que tem mantido cativas as mentes dos estudiosos. O movimento feminista proclama a libertação dessas passagens, da tirania desse domínio masculino. Pessoas também têm argumentado que o ensino sobre o casamento de Paulo, no caso, o ensino sobre o casamento da parte do apóstolo Paulo, em Efésios, e de Pedro aqui, refletem simplesmente os costumes culturais do tempo deles. Logo, se é algo somente do contexto cultural de Paulo e de Pedro, não tem mais validade para a igreja em nossos dias. É bem provável que todos aqui, ou pelo menos a maioria, já tenha lidado com isso. Não, veja bem, entenda. Pedro escreve isso em um contexto cultural. Era comum naqueles dias as mulheres serem tratadas assim. Ora, no Antigo Testamento pior ainda, mas o Novo ainda também tinha ainda esse tipo de olhar para a mulher como um ser inferior, incapaz. Então as orientações aqui dadas compreendem aquele contexto, aquele período, não para nossos dias, não para o nosso tempo. Eles dizem que, em vez disso, as passagens, como eu disse, que exigem a submissão da esposa ao seu marido, não são mais aplicáveis. Há um texto bíblico, há outros também, mas eu quero citar esse aqui como um exemplo de uma suposta base exegética da parte deles para poder fundamentar o seu ensino. Vá lá para Gálatas capítulo 3, Gálatas 3. Gálatas 3, versículo de número 28. Quantas vezes eu já tive que ler ou ouvir uma interpretação distorcida desse texto. Veja, Gálatas 3, versículo 28. Paulo diz: de Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Qual é o argumento? Com base nesse texto aqui. Eles dizem que distinções culturais entre homens e mulheres, judeus e gregos, escravos e homens livres, foram apagadas em Cristo. Portanto, assim eles concluem, já não existe mais a necessidade de uma mulher ser submissa ao seu marido ou de um escravo ao seu senhor. E eu quero que você consiga enxergar aqui e reconhecer o absurdo e a insensatez desse tipo de aplicação com base em Gálatas 3, versículo 28. Eu não tenho tempo para poder fazer isso agora, até porque o meu foco é em 1 Pedro, capítulo 3, mas se você ler com calma, pelo menos a partir do versículo 23 até o versículo 29, esse capítulo 3 de Gálatas, você perceberá que o contexto, de forma alguma, está fundamentando ou dando base para essa fala, para essa interpretação. Irmãos, Paulo não quis dizer que todas essas distinções haviam sido completamente apagadas, nesse caso pensando em homens e mulheres. Na verdade, o próprio Paulo continua a fazer distinções como estas frequentemente, acabamos de ler, Efésios 5, 22 ao 24. Como é que Paulo, que escreve Gálatas 3, 28, tinha em mente, não tem nenhuma distinção mais entre homem e mulher, é tudo igual, todas as funções, todas as áreas, não tem mais nenhuma diferença, não há exercício de liderança, não existe isso mais. E escreve também Efésios 5. Ora, irmãos, Paulo faz isso, e aqui, veja, quando ele escreve que em Cristo não há judeu nem grego, não há homem escravo nem livre,
nem homem ou mulher. O que ele tem em mente aqui, o contexto nos mostra isso, é a redenção, é a obra da redenção. Então, qual é o sentido, reverendo? Em termos de redenção, não há vantagem nenhuma em ser mulher ou ser homem. Judeu ou grego, ou gentil no caso, senhor ou escravo. Todas essas barreiras foram derrubadas ao pé da cruz. Homens, mulheres, judeus, gentios, senhores e escravos, todos são justificados pela fé somente. Todos, se forem de fato justificados pela fé somente, têm acesso, o mesmo acesso a Deus, a mesma comunhão com Deus, a mesma salvação eterna. Então a questão aqui não é para falar de que não há diferença entre homem e mulher, no tocante, por exemplo, a exercício de certas funções, como no casamento. Mas é quanto à salvação, quanto à obra da redenção. Esse é um exemplo, meus irmãos, que eu dou aqui nesse momento, de um texto utilizado e mal interpretado, como o diabo faz. E o vimos no capítulo 4 de Mateus, interpretando conforme a sua própria vontade, seus interesses escusos. Esse movimento diabólico, movimento feminista, ele tem trazido consequências terríveis. Consequências terríveis. Há uma fala famosa de uma dessas feministas, talvez a principal delas, chamada Simone de Beauvoir, que diz o seguinte: olha o que essa mulher fala. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Não se nasce mulher, torna-se mulher. A afirmação dela aqui é um dos pilares do feminismo contemporâneo. Aquela mulher argumentava, irmãos, que a feminilidade não deriva da criação ou da biologia, mas de construções sociais e culturais. Mas isso é exatamente o contrário do que as Sagradas Escrituras ensinam. Em Gênesis 1:27, a palavra de Deus diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Segundo a antropologia bíblica, masculinidade e feminilidade não são acidentes culturais, mas são aspectos da boa criação divina. O próprio Deus fez macho e fêmea, fez homem e mulher. E a negação dessa realidade abriu caminho para concepções cada vez mais fluidas de ideologia sexual, nesse caso de identidade sexual e ideologia de gênero, contribuindo assim, irmãos, para profundas confusões antropológicas em nossos dias. Não é o que a gente tem visto? Sou mulher no corpo de homem. Sou homem no corpo de mulher. É o que você mais escuta, o que você lê. Certa feita, teve um que estava dizendo que era uma mulher. A mulher dizendo que era um homem, ela mulher biologicamente, mas era um homem no corpo de mulher. Só que esse homem no corpo de mulher gostava de homem, era um homem gay. Você tem noção da distorção que é isso, o ataque que é isso? A criação, ao Criador, a ordem das coisas, a distinção entre macho e fêmea, que o próprio Deus fez. Irmãos, são muitas consequências que o feminismo trouxe para a sociedade como um todo. Eu queria falar pelo menos algumas aqui em relação ao ambiente familiar e o ambiente eclesiástico, as esferas familiar e eclesiástica. Consequências para a família. Pensemos em algumas delas aqui. O feminismo, ele desvaloriza o casamento. Muitas correntes feministas passaram a interpretar o casamento tradicional como uma instituição inerentemente opressiva. É uma das palavras mais utilizadas para o homem em nossos dias. É um opressor. Opressor. E veja, não é que não existam homens que
possam receber esse nome por tratarem mal, de forma mal educada a sua esposa. Não é esse o ponto aqui. A negação de que isso possa existir, um machismo ou uma atitude pecaminosa por parte do homem. Mas tal fala, tal acusação tem sido basicamente o seguinte: o fato de ser homem é um opressor. De ser masculino, de ser líder, de exercer autoridade, de governar a casa, é um opressor. É um opressor. Essa perspectiva, ela frequentemente transforma o matrimônio, meus irmãos, numa disputa de poder. Em vez de uma aliança pactual de amor, serviço mútuo e auxílio mútuo. A palavra de Deus, porém, descreve o casamento como uma instituição que foi criada por Deus e isso foi feito antes da queda. Portanto, é bom. É muito bom. O casamento é uma bênção do Senhor Deus. Tal disputa que ocorre entre homens e mulheres ocorre, sem sombra de dúvida, por causa do pecado, da queda dos nossos primeiros pais. São as consequências. E como nós ouvimos na sexta-feira ali, os homens estiveram presentes, a maldição, as maldições que Deus trouxe também sobre o pecado. Sobre o pecado dos nossos primeiros pais. Agora, falar de um relacionamento entre homem e mulher como se fosse algo inerentemente de disputa, de confusão, de conflito, é negar mais uma vez também o que Deus revela em sua palavra. Uma segunda consequência do feminismo, dos seus ensinos nefastos, é a desvalorização da maternidade e do lar. Em muitos contextos culturais, o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos passaram a ser vistos como trabalhos inferiores e até mesmo degradantes. Quantas vezes, e até citei isso aqui outras vezes na nossa igreja, alguém pergunta para uma mulher que é dona de casa e fala: você é só dona de casa? Só? Só dona de casa? Só esposa, só mãe? Só isso? Uma outra feminista famosa, ela escreveu o seguinte acerca da maternidade: a gravidez é bárbara. Ela sustentava que a opressão feminina estava enraizada no papel reprodutivo da mulher e defendia a substituição da reprodução natural por formas artificiais, além da eliminação das distinções sexuais como ideal revolucionário. Contudo, a Sagrada Escritura apresenta a maternidade, meus irmãos, não como uma maldição social, mas como uma vocação honrosa e uma bênção divina. Vá lá para o Salmo 127. O Salmo 127, que já foi pregado em nossa igreja. O Salmo 127, veja isso. O que Deus diz sobre a maternidade, sobre filhos, enfim. Salmo 127. Verso 3 em diante. Assim diz o Senhor: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Agora vá para o Novo Testamento, volte para o Novo Testamento, para Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Do versículo 3 ao versículo 5. Tito 2, do 3 ao 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, como Paulo era opressor. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, aí é o opressor no nível máximo. Bondosas, sujeitas ao marido, aí ele foi para o nível infinito, para que a palavra de Deus não seja difamada. Dona de casa, boa dona de casa, esposa, mãe, submissa ao marido. É Deus falando isso. Deus falando isso. De fato, irmãos, a queda introduziu dificuldades com relação à maternidade. Não tenha dúvida quanto a isso. Gênesis 3, versículo 16, nos fala
as dores do parto, tudo isso como consequência mesmo do pecado. Mas a resposta bíblica não é abolir a maternidade ou a família, e sim redimi-las em Cristo, ou vivenciar tudo isso de acordo com a vontade de Cristo, o seu senhorio. Quando a maternidade passa a ser vista predominantemente como um obstáculo à realização pessoal, a própria estrutura familiar ela é enfraquecida. O que nós temos ouvido também em nossos dias, por causa do feminismo, é a seguinte fala: mulheres de carreira, mulheres que vivem para os seus negócios, para fazerem a sua própria carreira. Além disso, a Bíblia ela dignifica o serviço no lar. Se você observar bem, Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, não retrata ali uma mulher que é oprimida, mas uma mulher sábia, forte, diligente, altamente honrada, que trabalha sim, dentro e fora do lar, mas o seu trabalho é visando ali, o objetivo é para o seu lar, para o bem da sua casa, para a glória de Deus, para o bem do seu marido e dos seus filhos. Esse é o objetivo. Além disso, o feminismo também trouxe consequências e tem trazido consequências nefastas para a Igreja de Cristo. Já citei uma aqui e vou mencioná-la novamente de forma mais específica agora. O feminismo ele questiona a autoridade das Sagradas Escrituras. Ora, o que é isso senão questionar o que Deus revelou em sua palavra? Dizer, o que Pedro escreve aqui, o que Paulo falou aos Efésios, na verdade isso é apenas cultural. É daquele tempo, não tem mais implicações nos nossos dias. A reinterpretação de textos bíblicos, meus irmãos, acerca do casamento, da liderança, do ministério, tudo isso é em submissão ao ensinamento apostólico, procurando assim adaptar a palavra de Deus às sensibilidades culturais contemporâneas. É o que eles fazem. É um ataque à autoridade das Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, também se redefine os papéis estabelecidos por Deus. Muitas igrejas, elas passaram a rejeitar as distinções funcionais entre homem e mulher no lar e na igreja, entendendo que isso era uma espécie de construção patriarcal. Mas uma perspectiva reformada, presbiteriana, da palavra de Deus, entende que tais distinções pertencem à ordem criacional e não podem ser descartadas sem consequências doutrinárias significativas. Vá para 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Quantas vezes esse texto aqui foi citado em nossa igreja? Você, pelo menos alguns aqui, acredito que sabem muito bem o seu significado, mas veja mais uma vez esse texto. 1 Timóteo 2, do versículo de número 11 em diante. 1 Timóteo 2, 11 em diante. O contexto é cultico. A partir do versículo 8, Paulo fala a Timóteo como é que deve ser o procedimento no culto solene, no culto público. Mas eu quero focar no versículo 11 em diante. Ele vai dizer, a mulher aprenda em silêncio. Olha a palavra novamente. Ele gostava dessa palavra, o apóstolo Paulo. Era muito opressor. Com toda a submissão. Com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Parando aqui, você diz, olha, alguns intérpretes dizem o seguinte, Paulo está embebido pelo seu contexto da época. A ordem de Paulo aqui é por causa do seu contexto. Provavelmente estava tendo um problema, uma disputa na igreja que Timóteo pastoreava lá em Éfeso, dificuldades pastorais, e aí por causa do problema que essas mulheres estavam causando, Paulo orienta, olha, é melhor, nesse momento, temporariamente, fique em silêncio, fique calado aí, para poder as coisas se ajeitarem. Essa é a razão que Paulo apresenta, versículo 13 em diante. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. O primeiro argumento é um argumento teológico, é criacional. Eu estou dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que a mulher deve ficar calada, aprender em silêncio, não ensinar, não pregar, porque o homem foi criado primeiro. Foi assim que Deus fez. Ele está dizendo então, pastor, que o homem
é ontologicamente superior à mulher em seu ser? Não. Mas funcionalmente, Deus o colocou sobre a mulher, como líder da mulher. Então a mulher não pode liderar o homem. Não pode liderar na família, não pode liderar, é claro, a não ser que fique viúva, liderar os seus filhos. Falando quando há um homem, ela é casada. Liderar na igreja, sobre ou como se fosse presbítera, não existe isso, irmãos. O 14, ele vai dar mais um argumento teológico. O segundo argumento, a queda. Primeiro a criação, depois a queda. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Criação e queda são os fundamentos teológicos para Paulo fundamentar aqui, para embasar o seu ensino. Quando um pastor, ou um presbítero, ou que seja um conselho, encaminha um documento a um presbitério, para que suba ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e defende que a mulher pregue, tal pastor, presbítero, conselho, quem estiver defendendo isso, age como filho do diabo. E muitos deles o são. Há os ignorantes, não tenha dúvida. Há pessoas que realmente fazem isso, é pecaminoso, mas fazem por ignorância. Mas muitos destes fazem conscientemente, se rebelando contra a vontade de Deus. Não é à toa que não poucos lá do Rio de Janeiro são liberais e promovem isso todo ano do Supremo Concílio. Nem todos, há homens fiéis lá também no Rio de Janeiro. Assim como em outros estados do Brasil. É uma rebelião, irmãos, contra a vontade do Senhor Deus. O texto é claro, ele é explícito. Ele é explícito. Paulo está dizendo, não faça isso por causa disso. E a razão é bíblica, é teológica. Como é que você confunde? Como é que você diz, não, eu não vou entender o texto. Você não quer entender o texto. Você não quer entender o texto. É rebelião à vontade de Deus. E isso ganhou mais força ainda no século XX para cá, por causa do feminismo. Não tenha dúvida. O raciocínio é o seguinte: se a mulher agora, em toda a sociedade, está conquistando seu espaço, já não tem mais separação, não deveria ter na cabeça deles nenhum tipo de distinção, tem que ser tudo igual, sem mudar nada, no caso, mudando tudo, com o padrão patriarcal tem que ser retirado, e agora mulher e homem e mulher, tudo igual. Ia chegar na igreja, ia adentrar a igreja. Como assim mulher não pode ser ordenada? Como assim mulher não pode pastorear? Como assim mulher não pode pregar? Como assim? Se você tem mulheres exercendo várias funções na sociedade, por que ela não pode também na igreja? E aí apelam para argumentos como, e o sacerdócio universal dos santos, dos crentes? Rebelião contra a vontade do Senhor Deus. Precisamos nos manter de pé, meus irmãos, firmes e fiéis ao Senhor, mesmo que isso custe, ainda que literalmente, as nossas cabeças. Recentemente eu até fiz uma postagem sobre isso, de uma fala de Lutero em seu livro, acerca das características de um pregador. E uma delas que ele menciona é essa: um pregador ele tem que estar, a igreja de Cristo como um todo, mas ainda mais aqueles que lideram, disposto a ter o seu nome jogado na lama, a sua vida ser arriscada, o seu sangue ser derramado pela verdade de Cristo. Senão ele não pode pregar a palavra publicamente. Não pode. Não pode. Quanto mais perder cargos eclesiásticos e outras coisas do tipo. O que importa é permanecer fiel ao Senhor Deus. Fiel ao Senhor Deus. Há muitas aplicações no versículo 1 aqui. Muitas aplicações. E eu estou falando agora só mesmo do versículo 1 até essa parte. A vosso próprio marido. Veja aí. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Estamos aqui ainda. Algumas aplicações dessa primeira parte aqui. Pedro nos ensina, meus irmãos, que o casamento cristão ele deve ser vivido sob a autoridade da palavra de Deus. Pedro não fundamenta a sua exortação em convenções culturais passageiras, na sua própria opinião pessoal sobre o casamento. Não. Ele está
ordenando algo aqui, falando algo para as mulheres, que foi estabelecido pelo próprio Deus para o casamento. A esposa cristã é chamada a ordenar sua vida conjugal segundo a vontade revelada do Senhor. O Evangelho, meus irmãos, não apenas salva indivíduos, ele reorganiza os humanos, nós humanos, segundo os propósitos do Criador. O casamento jamais deve ser moldado pela cultura, pelos costumes sociais ou pelas preferências pessoais. Toda vez que você, com seu marido, falando para as mulheres meramente aqui, você tiver, minha irmã, alguma questão para falar relacionada ao seu casamento, você vai usar esse texto aqui, a palavra de Deus. Você quer falar com seu marido em amor, respeito e consideração e honra a ele, chamá-lo a atenção com relação a algum pecado, você vai usar a Bíblia para falar com ele. Por exemplo, a palavra de Deus, meu marido, nos ordena a cultuar ao Senhor diariamente no culto doméstico. É a tua responsabilidade, homem, fazer isso e me guiar. Faça. Eu quero ser nutrida, eu quero ser alimentada, eu quero ser guiada. A palavra de Deus fala isso, marido. Estou falando para uma mulher casada com um homem crente aqui, primeiramente. Qualquer outro assunto. Qualquer outro assunto. Com relação aos filhos, com relação à intimidade conjugal, qualquer outro assunto. Você vai para o que diz a palavra de Deus, você vai fundamentar isso e vai dizer, marido, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordena isso. E sendo você homem, um homem temente a Deus, você ouvirá porque Deus está falando pela boca da sua esposa. Do mesmo jeito, homens, toda tratativa no casamento tem que ser com base na palavra de Deus. Aqui é claro que eu não estou falando de gostos pessoais, coisas que são indiferentes, coisas que que nós temos liberdade para poder discordar. Como eu gosto de dar exemplos com relação a isso, a mulher gosta de uma cor, o homem gosta de outra cor, coisas que são indiferentes. Mas aquilo que a palavra de Deus trata e nos orienta, nos guia, tem os princípios bíblicos com relação a isso, eu devo me voltar para a palavra de Deus e perguntar, o que diz a Escritura? Qual é a vontade do Senhor Deus para a minha vida, no meu casamento, com relação a isso? O texto também nos ensina que a submissão bíblica é primeiramente um ato de obediência a Cristo. Viu, esposa? É um ato, primeiramente, de obediência a Cristo. A esposa cristã, ela submete ao seu marido, não porque ele seja infalível, impecável ou sempre mais sábio, mas porque reconhece que foi o próprio Deus que estabeleceu essa estrutura para o seu lar. Assim, a submissão cristã é, antes de tudo, uma expressão de discipulado. Pedro está falando para discípulas de Cristo. Então, obedeça, submeta-se por causa de Cristo. A pergunta central não é a seguinte, você não vai fazer assim, ó. Meu marido merece? Saiba de uma coisa, mulher cristã, minha irmã. Nenhum homem, por mais piedoso que seja, merece. Nenhum de nós merecemos. Todos nós pecamos contra Deus e contra nossas esposas. Então você não vai submeter, o fundamento da submissão não será se ele merece, porque ele não merece. Não vai esperar por isso que ele não vai merecer nunca. Nunca. Mas a pergunta é, como eu posso glorificar a Cristo no papel que Ele me confiou? Como é que eu posso glorificar o meu Senhor no papel que Ele me confiou? Como mulher, como esposa, como auxiliadora. Terceiro, a submissão bíblica não é servilismo, de forma alguma. A esposa cristã, ela não é chamada a abdicar da sua razão, da sabedoria, dos dons, ou mesmo, em alguns casos, da iniciativa. Acabei de falar de uma aqui, estava vendo pecado, falha no lar, com relação ao culto doméstico, a mulher toma a iniciativa de falar com o marido sobre isso. A mulher virtuosa, que eu já mencionei, no capítulo 31 de Provérbios, ela demonstra iniciativa, administração, discernimento, influência. Submissão bíblica, irmãs, significa apoiar, honrar e cooperar com a liderança do seu marido.
e não tornar-se passiva ou silenciosa em todos os assuntos. Nunca opinando, nunca pode falar nada, nunca pode dar uma sugestão. Ora, o marido, sendo ele um homem temente a Deus, piedoso, ele mesmo vai fazer questão disso, de escutar você. Outro ensino importante: a submissão da esposa ao marido nunca exige, eu vou enfatizar isso, nunca exige participação no pecado. Nunca, nunca. Quando houver um conflito entre a autoridade do seu marido e de Deus, você fica com Deus. E não tem exceção para isso. Sempre que houver uma ordem dada pelo marido que contraria um mandamento divino, você obedece a Deus. Nenhuma esposa deve submeter-se a ordens pecaminosas de idolatria, imoralidade ou qualquer forma de abuso físico, sexual ou espiritual. De forma alguma. Recentemente, conversando com um pastor amigo meu, que não é presbiteriano, ele comentou comigo que houve um seguinte caso de aconselhamento. Uma mulher crente chegou para o seu pastor e mencionou que o seu esposo é papista. E ele, por mais que permita, com dificuldades, ela congregar na igreja que ela congrega, igreja protestante, ele exige que ela frequente a missa com ele. Conselho do pastor: submeta-se ao seu marido. Vá à missa com ele. São os pastores dos nossos dias, irmãos. São esses. São esses. Jamais a mulher deve fazer isso. Se o marido exige que você peque, você não peca. Você sofre o dano, sofre as consequências. Mas você não peca. Isso é um conselho maldito. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 20, seção 2, sobre a liberdade cristã e da liberdade de consciência, diz assim, só um trecho da seção 2. Deus é o único Senhor da consciência e deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra ou que em matéria de fé ou de culto vão além dela. Só Deus é Senhor da consciência. O que significa isso? Qual é a implicação mais óbvia disso? Nenhum homem, nenhuma autoridade pode ser pai, mãe, marido, pastor, governante. Nenhum homem pode querer me dar uma ordem e ferir a minha consciência, contra a minha consciência, me exigindo isso. Só Deus é Senhor da consciência. Exigir participação no culto falso, o que é a missa, né? Uma blasfêmia, uma enorme blasfêmia contra Cristo, a sua obra, é ferir a consciência do crente, daquela mulher. Ela deveria ter dito, eu amo, eu respeito, mas eu não vou. Eu não vou. Outro ensino importante, 1 de Pedro 3 ainda, irmãos, é que a submissão promove a unidade e a ordem do lar. Há um princípio bíblico lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, que Paulo fala assim, que Deus não é Deus de confusão. E quando você lê o contexto maior, você observará que Paulo está falando de culto, adoração ao Senhor. No culto a Deus não deve existir confusão. Tem que existir o quê? Ordem, ou decência e ordem. Então, e o contexto das línguas, né? Um falando uma coisa, falando outra. Não, Deus não é Deus de confusão. O contexto de Paulo na sua fala é para falar de culto, mas é um princípio bíblico que se aplica a outras áreas também. Deus não é Deus de confusão. Vamos lembrar da criação. Deus faz o mundo em 6 dias. Há uma ordem, há um padrão, há uma maneira de agir de forma ordeira. Pois bem, quando Deus estabelece no casamento o homem como cabeça, como líder, e a mulher como auxiliadora, submetendo a sua vontade, a sua liderança, no caso, de acordo com Cristo, é claro. Isso, irmãos, é uma expressão da unidade e da ordem que emanam do próprio Deus. Em toda relação, pensando aqui nas esferas familiar,
eclesiástica e civil. Se não houver liderança, se não houver quem exerça a função de liderança, haverá o quê? Confusão. Confusão. Imagine, num lar onde homem e mulher não tem nenhuma distinção. Não, aqui a gente lidera juntos. Lidera juntos. No sentido negativo do termo, não é no sentido correto não. Ou seja, ele não é o cabeça, não é o líder não. Ele decide uma hora, depois eu decido, a gente vai assim seguindo, e cada um dá a sua opinião e vai levando a vida e tal. Alguns até, talvez, de forma mais ainda absurda, levam isso para os filhos. Não, eu sento com meus filhos e pergunto a opinião deles. Vamos fazer o que aqui? Eles decidem aqui nossas causas para esse ano. Isso é confusão. Deus colocou um padrão. Os pais sobre os filhos e o marido sobre a esposa, como líder, como cabeça, para guiar. Onde todo mundo dá palpite, diz o que pensa, não tem liderança. Não tem, irmãos. Não, a gente tem que ser democrático, cada um dá a sua opinião. Democrático com uma vírgula. É patriarcal. E não é porque eu quero, porque eu desejo, porque eu estou dizendo, porque a Bíblia estabeleceu esse padrão. É patriarcal. Desde a criação, Adão e Eva, isso perpassa os pais ali. Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Sempre foi assim, irmãos. Claro, com problemas, com pecados, com imperfeitas as lideranças, não tenha dúvida. Mas o padrão de ordem e unidade estabelecido por Deus. Para que um esteja guiando. Você que é casado, você é mulher primeiramente, que o texto está falando primeiramente para as mulheres. Houve algum momento do seu casamento, nesses anos todos, houve algum momento em que vocês divergiram sobre um assunto? Só houve, né? Com certeza houve muitos momentos. Que eu penso assim e você pensa assim. A pergunta é, quem decide se não tem cabeça, se não tem liderança? E eu não estou falando, é claro, do que eu acabei de mencionar. Sobre o marido estar exigindo uma coisa pecaminosa. Aí você não vai se submeter, isso é óbvio, porque Deus está acima do seu marido. Mas quando há uma divergência, onde o que ele está dizendo, vamos por aqui, não é pecaminoso, e você diverge dele, quem decide isso? É no par ou ímpar? A tua vez agora, depois a minha. É no sorteio? É o homem quem deve decidir, irmãos. E se ele errar, pastor? Se não, ele vai errar, muitas vezes. Ele tem que ter a humildade de reconhecer o erro, dizer que você estava certo, porque aconselhou ele por outro caminho, ele tomou aquele caminho. Você em amor e misericórdia demonstrar, não ficar só dizendo, eu te avisei, mas acolhei, agora vamos tentar resolver isso daqui. Mas a decisão final compete a ele. Ou você acha que quando aconteceu ali o episódio com Elimeleque e Noemi disse, não, peraí, Elimeleque, para Moabe? E nesse caso ela podia fazer. Porque a decisão de Elimeleque de levar Noemi e os seus filhos para Moabe era pecaminosa. E Noemi podia ter dito. Mas ela consentiu. E foi. Em termos gerais, seguindo o padrão bíblico de patriarcado. Mas naquele caso, cabia o questionamento da desobediência. E as consequências quais foram? Por causa da decisão errada de Elimeleque. Morte sobre morte. Falando como pastor, sempre, claro, como pregador aqui, mas enfatizo isso pastoralmente para as irmãs. Não queira sobre os seus ombros, minhas irmãs, o peso que nós carregamos. Não queiram. Não queiram. Primeiro que Deus não vos fez com tal estrutura. Nem física, nem emocional, não fez. Não fez. Por mais que a mulher seja forte e firme, em termos gerais, não tem a estrutura de um homem. E mesmo que você... Não, pastor, eu discordo disso. Você quer ser cobrado como um homem? Você quer cobrada como um homem é cobrado por Deus? Você quer ser cobrada por Deus como um homem é cobrado por Deus? Provedor, protetor da família, guia, líder, responsável pela demonstração e ensino dos filhos, o principal responsável. Você quer isso, mulher?
Já não chega o que você tem que carregar? Ordem, ordem e unidade, visando o florescimento da família. O homem liderando com amor, mas também, é claro, com firmeza. A mulher auxiliando a liderança e os filhos assim brotando. Quando o marido e a esposa procuram cumprir fielmente seus respectivos deveres, o lar, meus irmãos, sem, é claro, negar as dificuldades, torna-se um ambiente de paz, estabilidade e crescimento espiritual. Ainda, aqui em 1 Pedro 3, a submissão, ela exige uma confiança profunda na providência divina. Especialmente no contexto de 1 Pedro 3 aqui, onde algumas esposas conviviam com maridos incrédulos. Isso exige fé. Fé. Tenha em mente isso. Pedro está escrevendo esse capítulo 3 para mulheres casadas com incrédulos. Você tem ideia disso? As aplicações aqui, boa parte delas eu tenho feito, a maioria falando de mulheres casadas com crentes. E aí você diz, que dificuldade, que absurdo, como é que eu vou me submeter a esse marido, mesmo sendo um crente? Pedro está falando aqui para a mulher casada com descrente. Ora, se a mulher crente, casada com descrente, tem que se submissa a ele, quanto mais uma mulher casada com crente. Quanto mais. E isso aqui, irmãos, exige uma confiança profunda na providência de Deus. Pedro ensina que a esposa não deve ser dominada pelo medo ou pela ansiedade, mas confiar que Deus governa todas as circunstâncias e pode agir poderosamente até mesmo nas situações mais difíceis. Em outras palavras, quando você é chamada por Deus a submeter ao seu marido, inclusive o marido incrédulo, você está sendo chamada por Deus para confiar e descansar na sua providência. É mais um exercício de fé aqui. Confiar que Deus cuida de você. Talvez você pense assim, o pastor está falando isso, mas não está pensando nos casos absurdos. Veja, é claro que quando qualquer tipo de relacionamento causa algum tipo de perigo, pense aqui, imagine uma mulher casada com um homem descrente que está ameaçando a vida dela. É outra história, isso é uma exceção, irmãos. Se lida conforme a situação ali. Cabe denúncia, cabe afastamento, cabe maneiras de lidar com isso de forma mais grave e severa. Aqui o contexto é, pensa em 1 Coríntios capítulo 7. Paulo fala, se a mulher crente está casada com um incrédulo e o mesmo consente em viver com ela, permaneça casado. Isto é, duas pessoas descrentes são casadas. A mulher se converteu, veio para Cristo. Ela não deve se divorciar. A Bíblia não ordena o divórcio com relação a isso. Eu agora sou crente, ele é descrente, vou sair. Irmãos, o meu evangelical, quantas vezes eu tive que ouvir as profetadas? Aqueles falsos mestres do diabo querendo se aproveitar de mulheres crentes. Exemplo, a mulher é crente, o marido descrente. Aí a mulher, sem sabedoria, sem nenhum tipo de conhecimento da palavra de Deus, abandona o lar, passa o dia todinho na igreja, de reunião em reunião de oração, ouvindo profetada na profetada, e aí o marido descrente lá trabalhando, enfim, e aí ouvindo coisas do tipo, Deus vai te dar um novo marido. O Senhor vai levar à sepultura aquele ali, viu? Ou ele se converte ou Deus vai matar. E vai te dar um novo marido. E não à toa, muitas vezes, o novo marido é o próprio cara que fala, né? Isso é diabólico, irmãos. Ela está casada, deve permanecer casada, a não ser, é claro, que este marido queira se separar. Paulo vai dizer isso no capítulo 7. Se ele quiser ir embora, se ele quiser praticar o que nós chamamos em teologia de deserção obstinada, o abandono do lar, então você não é chamado à escravidão, Paulo vai dizer, mas a paz, e você vai se separar dele. Mas sendo ele um homem, mesmo incrédulo, vivendo com você, você vai permanecer vivendo com ele, mesmo tendo sido convertido depois do casamento. Isso é crer na providência de Deus.
que Deus cuida. Há um propósito que eu vou deixar para falar só no outro domingo agora, que hoje não vai dar mais tempo. Pedro vai dar uma esperança, não apenas falar do propósito, mas também enche o coração de esperança às mulheres que são casadas com homens descrentes. Há um propósito evangelístico nisso, apologético e evangelístico, de testemunhar de Cristo para estes homens incrédulos. Mas eu quero concluir essa primeira parte do sermão mostrando o nosso Senhor Jesus Cristo, apresentando-o como o modelo supremo de uma submissão piedosa. O contexto imediato da epístola, meus irmãos, é fundamental aqui. Veja o capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Esse é o exemplo máximo aqui. E pense nisso, mulher cristã, mulher temente a Deus, que é casada com um incrédulo ou mesmo casada com um homem crente. Versículo 21. Aqui está o fundamento, a base, o modelo para você ser submissa ao seu marido. Como? Versículo 21. Porque para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. A submissão da esposa cristã, meus irmãos, não é mera conformidade cultural, mas é uma expressão do discipulado cristão. Ela, sendo uma discípula de Cristo, ela submete ao seu marido como ao Senhor, de acordo com a lei e com a vontade do Senhor, e fazendo isso para o Senhor. Ela segue os passos do próprio Cristo, que submeteu ao seu Pai em seu estado de humilhação. Nós sabemos, a nossa boa teologia credal, confessional, declara o seguinte, eu citei isso quando citei Atanásio, lá no sermão do domingo passado. Jesus Cristo, o Senhor, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é igual ao Pai e ao Espírito Santo. Na sua natureza, na substância divina, não há diferença entre o Filho e o Pai, quanto à mesma natureza divina, poder, glória, majestade, atributos. Então, quando ele se humilha voluntariamente ao seu Pai, isso não é, a diferença aqui, como eu disse várias vezes, não é ontológica, eles têm a mesma natureza divina, mas funcional. Ele se subordina, submete à vontade do Pai, voluntariamente, em seu estado de humilhação. Com qual propósito? Se o Senhor, Deus da glória, o Senhor Jesus Cristo, não tivesse submetido ao seu Pai voluntariamente e passado por seu estado de humilhação, não haveria salvação para nós. Não haveria salvação para nós. Então, mais do que um modelo, mais do que um exemplo, que de fato é, para nos submetermos às autoridades, pensando nas mulheres para com seus maridos, mais do que isso, o que Cristo fez é o que garante a nossa salvação. É o que garante a tua e a minha salvação. A humilhação de nosso Senhor. Portanto, mulheres, concluo a primeira parte me dirigindo a vocês mais uma vez. Mulheres cristãs, tementes ao Senhor, que são casadas com homens descrentes. Porventura, se vier o seu caso aqui nessa noite. Sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido. Para que ele, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Por meio do procedimento da sua esposa. Seja um instrumento do Senhor Deus para ganhar o seu marido para Cristo. Eu conheço relatos assim. E certamente alguns aqui, talvez a maioria, já tenham ouvido falar de um caso assim. Uma mulher crente e piedosa que orou e testemunhou ao seu marido de Cristo e ele foi alcançado para o Senhor. E se ainda assim isso não acontecer, você estará fazendo isso em submissão ao seu Senhor, para a glória do seu Senhor. E crescendo no conhecimento do seu Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a procedermos assim. Todos nós, não apenas as mulheres casadas, mas todos nós, a submetermos à vontade do nosso Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus Santo, por meio de Cristo nós oramos nesse momento, te dando graças pela Tua palavra, pelo Senhor falar conosco nessa noite, e nos instruir sobre a submissão feminina da esposa ao seu marido. E como isso é uma demonstração da obra de Cristo, um testemunho do Evangelho. Senhor, eu te peço que as mulheres aqui, as que são casadas, já casadas,
que são casadas, se tem alguma casada com um homem descrente, que o Senhor dê força, sabedoria e assim todo vigor para perseverar e confiar em Ti. Casadas com homens crentes do mesmo jeito, sendo submissas ao marido, obedecendo ao seu marido como ao Senhor, para a glória do Senhor. Também te peço pelos maridos, para que sejam como Cristo, amando suas esposas, liderando-as, cuidando delas e provendo para elas. As que não são casadas, ó Deus, que tenham em Ti o seu marido. Aquelas que ainda não contraíram matrimônio, que sejam assim devotadas e entregues ao Senhor, com o marido delas, e submetem à Tua vontade. Assim nós te pedimos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.